Oi pessoal, vamos retomar nossa aula sobre Idade Média. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o início do período medieval com a queda do Império Romano, falamos sobre o feudo, falamos sobre senhor feudal e servo, falamos também a respeito da herança trazida pelos germânicos, né? Ou melhor dizendo, pelos bárbaros, e dos bárbaros enfatizamos para os germanos e suas características. Dos romanos foi pega a característica do colonato e dos bárbaros germanos a característica do comitatus. Então tudo isso nós já vimos na aula passada. O que nós iremos pontuar nessa aula de hoje? Na aula de hoje nós iremos pontuar principalmente sobre o feudo em si, a composição do feudo. Sabemos que o feudo era uma grande extensão de terra, né? É uma propriedade basicamente rural, falamos sobre isso, autossuficiente. E o que nós iremos pontuar hoje era o que compunha o feudo. Então, o feudo era composto de castelo ou casa grande, casa do senhor. A gente precisa entender que nem sempre, apesar de toda aquele fascínio, né, que a gente tem sobre o período medieval, nem sempre o senhor feudal morava num castelo. E nem todos os castelos eram incríveis e de pedra. Alguns castelos eram pequenos, simples, até de madeira, já aconteceu. E às vezes nem chegava a ser um castelo em si, era apenas uma casa maior, né, em destaque, porque era a casa do senhor, dono do feudo. Então, o que nós iremos ter dentro, além da casa do senhor? Nós temos campo de plantio, né? Porque o feudo era autossuficiente, ele tinha que plantar para sobreviver. Nós vamos ter a igreja, não podia faltar uma igrejinha no feudo, cemitério, o que mais? Um campo, né? Ou um espaço, um pátio para comércio, casa dos servos, que geralmente elas ficavam ao redor como se fosse uma proteção. Aí você poderia ter ainda um bosque, dependendo do feudo, um rio ou um lago. Então tudo isso junto era a composição do feudo. Como é que era dividido? Manso é a terra. Então, manso senhorial, terras do senhor, apenas. Manso servil, a terra, entre aspas, do servo. Por que entre aspas? Porque não era dele, mas estava naquele momento sendo usufruída por ele. Então ali ele podia criar animais, ele podia plantar, aliás, ele devia, né? Porque senão ele não comia. E o terceiro manso é o manso comunal. O que é o manso comunal? É aquela parte do feudo que é comum a todos, que tanto poderia ser usufruída pelo senhor, quanto pelos servos. É aí que entra o bosque, é aí que entra um possível rio ou lago. Lá eles podiam caçar, podiam pescar, deixando uma coisa bem clara. Os servos jamais poderiam caçar animais de grande porte. Os animais de grande porte, como cervos, né, javalis, esses animais só podiam ser caçados pelo senhor, tá? Porque além de caçar para alimentação, eles também usavam a caça como principal esporte do período medieval, certo? Então, acabamos de entender a composição do feudo. O que é que nós vamos entender agora? Os impostos. A vida do servo não era uma vida fácil, era uma vida difícil, a gente já sabe disso. Então, para que o servo vivesse na casa do senhor, ele tinha algumas obrigações, impostos a serem pagos. Vamos falar sobre alguns. Primeiro, nós vamos falar da talha. A talha correspondia a 3/4, olha só, 3/4 de toda a produção, né, do servo que iria para o senhor. Ou seja,
O servo não tinha lá a terrinha que eu falei para vocês, onde ele ia plantar para se alimentar, mas daquele plantio que pertencia ao servo, 3/4 era entregue ao Senhor. Essa era a talha. Aí você vai ter a banalidade, as banalidades. O que eram as banalidades? Um pagamento que todos os servos tinham que fazer por utilizar instrumentos do feudo. Então, por exemplo, se o servo utilizasse o moinho, que ele tinha que utilizar, se ele utilizasse o armazém, né, para armazenar parte da colheita, se ele utilizasse as ferramentas de agricultura, como a charrua, né, e tantas outras, ele tinha que pagar, e isso estava dentro do imposto chamado banalidades. Aí você vai ter a corvéia. A corvéia era um imposto que se baseava na seguinte obrigação: o servo tinha que trabalhar de 3 a 5 dias, gratuitamente, claro, nas terras do Senhor. Isso era uma coisa meio óbvia, né? Mas estava amarrada e mais um imposto. Aí você vai ter o tostão de Pedro. O que é o tostão de Pedro? Pedro aí está se referindo a São Pedro, a igreja. Então, o tostão de Pedro era um imposto, um dízimo, pago à igreja cristã, né, católica apostólica romana, que correspondia a 10% de tudo aquilo que o servo produzisse. 10% era o tostão de Pedro, ou seja, o dízimo pago à igreja. E aí você ainda vai ter a per capita, ou por cabeça. Olha só, eles ainda tinham que pagar um determinado valor, e lembrem, na ausência da moeda, esse pagamento geralmente era feito em produtos e serviços, certo? Quando a moeda retoma, né, é retomada, volta a ser usada, vão pagar em moeda. Esse per capita, por cabeça, era o pagamento por cada pessoa que habitava aquela casa dentro do feudo do Senhor. Então, por exemplo, tinha o pai, a mãe e 3 filhos de servos, 5 pessoas. Eles pagavam por cabeça, por isso per capita. Era um pagamento por cabeça. 5 pessoas, ele tinha que pagar o equivalente a 5 moradores, certo? Esses são os impostos. Vamos falar agora rapidinho sobre a sociedade, porque já foi falado, mas bora só reforçar um pouco mais. Sociedade, ela praticamente não tinha mobilidade. O que significa isso? Ela não tinha aquela facilidade de troca de classe social. Isso era quase inexistente. Como se dividia essa pirâmide social medieval? O clero, né, que era a igreja, os nobres e abaixo os servos, né, os camponeses. Sabendo que as regiões tinham um rei, esse rei pode ir para o topo da nossa pirâmide. Porém, o rei pertence à nobreza. Mesmo o rei, para que ele existisse e tivesse um governo forte, ele tinha que estar sempre atrelado à igreja, certo? A igreja era a classe social mais importante, porque eram, né, os representantes de Deus na terra. Ok até aí? Todo mundo entendendo? Eu sei que tá. Agora, para falar da igreja. Falamos da classe social, falamos da pirâmide, vimos que ela está no topo. E como era essa igreja? Primeiro, que a única igreja cristã existente até o século XVI era a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja era a instituição mais importante da Idade Média, obtendo em suas mãos todo o poder sobre a mentalidade das pessoas. Como a educação ela ficou praticamente inexistente durante a alta Idade Média, a igreja detinha todo o controle, né, da mentalidade humana na época. Por quê? Porque as pessoas
ouviam e seguiam tudo aquilo que era falado na igreja, tudo aquilo que os padres, tudo aquilo que os monges, os bispos, o que eles ensinavam, né? O que eles ensinavam para as pessoas era uma lei, os dogmas, né? Aquelas verdades que ninguém contesta. Então, a igreja, ela detinha não só esse poder sobre a mentalidade, né? O poder intelectual, porque praticamente quem lia na época eram os membros da igreja, membros do clero, mas também ela dominava a partir desses dogmas, dessas verdades, que ela impunha às pessoas como sendo verdades absolutas. E se você não seguisse tais dogmas, tais verdades, o seu fim seria queimar, né, no inferno. Era bem assim que a igreja controlava as pessoas, tá? Deixando claro que quem não obedecia os dogmas era considerado um pecador, um herege, tá? O pecado era a heresia, como eles chamavam. E aí, para finalizar sobre a igreja, deixando claro que ela detinha muito dinheiro. A igreja era uma instituição riquíssima, porque ela tinha uma quantidade de terras, de feudos, muito grande na Europa Ocidental. Daí, mais uma coisa, né, para aumentar o poder da igreja nesse período. O que nós vamos ter nessa continuação? Nós vamos chegar à Baixa Idade Média. Lembra na aula passada? Nós fizemos a Alta Idade Média e depois começa a Baixa. Do século V ao XI, a Alta. No XI, algumas coisas vão acontecer para que se inicie a Baixa Idade Média. Eu não vou completar a Baixa Idade Média toda agora nessa aula, mas já vou começar com vocês dizendo que na Baixa Idade Média o maior destaque foi para as técnicas agrícolas, né? Novas tecnologias surgiram no campo, fazendo com que uma maior quantidade de alimento fosse produzida. Então, claro que com uma quantidade maior de alimento, a população tende também a aumentar. Então, nisso, a gente tem que ficar ligado, certo? Dentre as técnicas agrícolas mais importantes, a gente vai ter a charrua, que foi aquele arado, né, que agora era de ferro, que era atrelado ao pescoço do animal e passa para o peitoral, ó, deixando o animal muito mais capaz, muito mais forte, porque aquela amarração judiava do bicho, né, do animal, e agora vai atrelar o peitoral, fazendo com que a força do animal seja maior, e agora com o arado de ferro que cortasse mais profundamente a terra, podendo plantar melhor e, consequentemente, ter uma melhor colheita. Ainda podemos somar a charrua, o moinho, né? Os moinhos geralmente eram construídos próximo dos rios, né? Próximo da água, porque a força, né, motriz, a força utilizada para mover esse moinho e gerar energia era a força da água, certo? E o sistema de drenagem, também muito importante, drenar áreas pantanosas para aumentar o campo de produção, né, de plantação. E por último, a técnica chamada sistema de rotação trienal, onde você dividia o campo de plantio em 3 partes, uma descansava enquanto 2 produzia. Ao descansar, essa terra se regenerava e isso ia rodando, por isso rotação trienal, que deixou o solo, ó, muito preparado para cada vez mais plantação, né, semente, e originando uma colheita muito mais saudável. Até a próxima aula, beijo para vocês.